Olá, pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade ao estudo do sistema genital masculino e nesta aula nós vamos iniciar falando sobre o descenso testicular, que é o processo de descida dos testículos a partir da cavidade abdominal para dentro do escroto. Como nós já falamos na aula passada, é importante que a temperatura testicular seja uma temperatura mais baixa do que a temperatura corporal, para que a produção dos espermatozoides possa acontecer. Por esse fato, é muito importante que os testículos não fiquem dentro da cavidade abdominal, porque dentro da cavidade abdominal eles teriam a mesma temperatura que a temperatura corporal. Portanto, eles precisam sair dessa cavidade abdominal e se alojar dentro do escroto. O que promove essa descida dos testículos? Bom, inicialmente, gente, vamos entender que durante a fase embrionária, os testículos começam a se desenvolver no mesmo local dos ovários, porque nós temos primeiro o desenvolvimento das gônadas não diferenciadas. Então, o local de desenvolvimento das gônadas é o mesmo. A partir do momento que acontece a diferenciação, é que os testículos precisam descer para se alojar dentro do escroto, tá? Então, quais são as causas dessa descida? Primeira causa é que acontece um desenvolvimento desigual das regiões lombar e inguinal. A região lombar cresce de forma mais rápida do que a região inguinal. Com isso, a gente tem um aumento de volume das vísceras abdominais que começam a empurrar os testículos e nós também temos o aumento do peso dos próprios testículos, que pela lei da gravidade começa a pesar e começa a descer. Isso porque não tem nenhum ligamento que vai prender os testículos no teto da cavidade abdominal. Portanto, o aumento do peso do próprio testículo e o aumento do volume das vísceras abdominais exerce uma pressão, né? Exerce uma força que faz com que os testículos comecem essa descida. Mais um ponto muito importante é o encurtamento do gubernáculo testicular. O que é esse gubernáculo testicular? É uma condensação mesenquimatosa, é um tecido embrionário que prende os testículos na parede do escroto que vai se desenvolver. Durante o processo de descenso testicular, então, esse gubernáculo vai se encurtar e aí ele vai tracionar os testículos para dentro do escroto. Eu vou mostrar para vocês um videozinho, tá? Esse vídeo, os termos estão em espanhol, gente. Foi o vídeo mais interessante que eu encontrei, mas eu vou narrando para vocês aqui e vai dar certo, tá bom? Vou mostrar para vocês então. Vamos lá. Então, aqui é a alteração na posição das gônadas. Lembrem-se que eu falei que as gônadas começam a se desenvolver no teto da cavidade abdominal. Formação... Muito rápido. Formação do canal inguinal e o descenso dos testículos. Então, alteração na posição das gônadas. Formação do canal inguinal e descenso do testículo. Então, observem que os testículos estão sendo formados na cavidade abdominal e tem uma estrutura aqui, ó, chamada de gubernáculo testicular, que é uma condensação mesenquimatosa que, durante esse processo de descenso testicular, vai encurtar. E aí ele vai tracionar o testículo para dentro da parede para dentro da bolsa escrotal, cuja parede ainda vai ser formada, tá? Observem também o revestimento da cavidade abdominal pelo peritônio. Esta é uma vista lateral, esta é uma vista frontal. No caso dos animais, seria uma vista cranial ou caudal, né? Então, aqui nós temos os testículos, esse é o gubernáculo testicular, tá? Então, vamos lá. Então, aqui o ducto deferente e o gubernáculo. E aqui a bexiga ou vesícula urinária. Percebam o encurtamento do gubernáculo. Percebam que quando esse gubernáculo começa a encurtar e a parede do escroto começa a se formar, acontece uma evaginação do próprio peritônio, tá vendo? A própria cavidade abdominal começa, em parte, a descer junto. Esta projeção da cavidade abdominal é chamada de processo vaginal. E a lâmina de peritônio, veja o que vai acontecer com ela. Ela vai formar uma lâmina dupla aqui dentro, ó. Ela vai formar uma lâmina do lado de cá e uma lâmina do lado de cá. Agora vamos ver numa outra
vista, passagem do testículo pelo canal inguinal. Eu falei que estava em espanhol, mas parte está em espanhol, parte está em inglês, como vocês podem ver, né? Então, observem aqui, ó. Aqui é a cavidade abdominal, isso daqui é o peritônio, e essas aqui são as fáscias da musculatura abdominal. Depois a gente vai falar quais são elas, tá? Aí eu mostro para vocês num outro slide. Aqui o testículo, esse é o gubernáculo testicular, preso na pele, na parede do escroto que vai ser formado. Percebam, olha só o processo vaginal sendo formado aqui e a lâmina dupla de peritônio também descendo junto. Essas duas lâminas é que vão formar as túnicas que eu falei para vocês a túnica vaginal, as duas lâminas da túnica vaginal. E essa daqui vai ser a cavidade vaginal. Percebam. Então, aqui, olha, já foi formado a parede do escroto, o testículo já está alojado dentro do escroto, aconteceu um encurtamento do gubernáculo testicular e, durante esse processo de descida, o testículo levou com ele a parede abdominal. Então, as aponeuroses dos músculos abdominais estarão aqui, todas elas, e também o peritônio, formando duas lâminas. A lâmina visceral da túnica vaginal, que vai ficar grudada no testículo, e a lâmina parietal da túnica vaginal, que vai ficar grudada na parede, juntamente com as demais fáscias dos músculos abdominais. E entre elas, aqui entre as duas lâminas da túnica vaginal, fica um espaço chamado de cavidade vaginal. Essas fáscias que estão sendo mostradas, eu vou mostrar para vocês no próximo slide. São resultantes aí do processo de descenso testicular. Bom, e quando acontece o descenso testicular? Nos ruminantes, acontece antes do nascimento. Portanto, quando o animal nasce, o testículo já está dentro do escroto. Nos suínos, é perinatal. Então, acontece ali pouco tempo após o nascimento. Nos primeiros dias, o testículo já desce e fica alojado no escroto. Equinos e carnívoros é pós-natal. Então, nos equinos pode demorar até 2 anos, normalmente 1 ano e meio a até 2 anos, para que os testículos desçam até a cavidade, até o escroto. E nos carnívoros, depende, né? Cães e gatos é um pouquinho diferente. Em cães, normalmente até 6 meses. Às vezes demora um pouco mais, até 8 meses, mais ou menos. Tá? Gatos mais ou menos a mesma coisa também, tá, gente? De 6 a 8 meses. Passou de 8 meses, é bom já ficar de olho para ver se o testículo não ficou retido na cavidade abdominal. Quando isso acontece, é o que a gente chama de criptorquidismo ou criptorquidia. E aí nós dizemos que o animal é criptorquídico. Então, o animal pode ser criptorquídico unilateral, quando um testículo fica retido e o outro desce. Ou ele pode ser criptorquídico bilateral, quando os dois testículos ficam retidos na cavidade abdominal. Bom, vamos lá. Quando o animal é criptorquídico unilateral, vocês acham que ele é fértil, subfértil ou infértil? E quando ele é criptorquídico bilateral, ele é fértil, subfértil ou infértil? E em ambos os casos, ele apresenta ou não o desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários do macho? Bom, então vamos pensar nessas perguntas, vejam bem. No caso do animal criptorquídico unilateral, esse testículo que não desceu não vai produzir espermatozoides. O testículo que desceu produz espermatozoides, portanto, ele é subfértil. No animal criptorquídico bilateral, ele é infértil, porque nenhum dos dois testículos produz espermatozoide, já que os dois estão retidos na cavidade abdominal. Em ambos os casos, o animal produz testosterona normalmente. Portanto, mesmo que os dois testículos estejam na cavidade abdominal, lembrem-se que a produção de testosterona não é influenciada pela temperatura. Portanto, esses animais vão apresentar os caracteres sexuais secundários do macho, tá? E eles terão estímulo para a monta, por exemplo. Só que agora vem uma outra pergunta. É interessante você deixar o animal, mesmo que ele seja
criptorquídeo unilateral, né? No caso, ele vai ser subfértil. É interessante você deixar esse animal cruzar? O que vocês acham? Não, não é interessante. Por quê? Porque é uma condição hereditária. Portanto, se o pai tem, provavelmente os filhotes também terão. E o testículo que fica retido, normalmente costuma evoluir, assim, quase 100% dos casos, evolui para neoplasias, tá? Então, o que deve ser feito em animais criptorquídicos? A orquiectomia, a castração, tá? Retirada dos 2 testículos, mesmo que um esteja no escroto. Mesmo que um tenha descido, você vai retirar os 2 testículos, porque não é interessante colocar esse animal para cruzar, uma vez que é uma condição hereditária e que o testículo retido normalmente evolui para uma neoplasia, ok? Muito bem. Aqui tem uma representação esquemática do videozinho que a gente acabou de ver. Então, lembrem-se que o testículo começa a se desenvolver no teto da cavidade abdominal e ele vai passar por esse processo de descenso testicular. E um dos fatores muito importantes é o encurtamento do gubernáculo testicular, que é esse tecido mesenquimal aqui que liga o testículo até a parede do escroto que está sendo desenvolvido, tá? E aí, lembrem-se que ele leva junto com ele todas as camadas da parede abdominal, incluindo ali as aponeuroses dos músculos abdominais e também o peritônio. E essa cavidade formada aqui entre as 2 lâminas de peritônio vai ser chamada de cavidade vaginal, processo vaginal, tá? Aqui mais de perto, o encurtamento do gubernáculo testicular. Então, percebam, gente, o gubernáculo apenas encurta, tracionando o testículo para dentro do escroto. No final, pessoal, vai restar um ligamento que prende o testículo na parede do escroto, tá? Eu percebi que esses 2 nomes estão trocados. O ligamento da cauda do epidídimo, ele só liga a cauda do epidídimo ao testículo, seria o 5. E o ligamento próprio do testículo, que está trocado os números, é o que liga a extremidade caudada do testículo na parede do escroto que se formou, tá bom? Então, o ligamento próprio do testículo é o que restou do gubernáculo testicular. Como eu disse para vocês, quando o testículo desce para se alojar no escroto, ele leva com ele as camadas da parede abdominal, tá? Então, agora nós vamos ver quais são essas túnicas, então, que envolvem os testículos. Como vocês podem ver, são muitas, né? As 2 primeiras nós já estudamos, que fazem parte da parede do escroto. Então, a parede do escroto é formada pela pele e pela túnica dartos. Lembrem-se que ambas estão envolvidas na termorregulação testicular. A pele por meio das glândulas sudoríparas e a túnica dartos porque por meio do seu enrugamento ela promove aí uma regulação da temperatura testicular. Bom, as outras estruturas aqui não estão envolvidas no processo de termorregulação testicular, exceto aqui o músculo cremaster, que nós também já falamos, que faz parte desse mecanismo de termorregulação testicular, porque ele pode aproximar ou distanciar os testículos da parede abdominal, tá? Agora, essas outras fáscias aqui, fáscias espermáticas, a lâmina parietal e visceral da túnica vaginal, a túnica albugínea, essas estruturas não fazem parte da termorregulação testicular. Elas são simplesmente resultantes da parede abdominal, tá bom? Muito bem, então é o seguinte, gente, a lâmina espermática externa é resultante da aponeurose do músculo oblíquo externo do abdômen. Então, é a mais externa de todos, olha. Primeiro pele, túnica dartos, logo em seguida vem a face espermática externa, que é resultante da aponeurose do músculo oblíquo externo do abdômen. A face cremastérica é resultante da aponeurose do músculo oblíquo interno do abdômen. Tanto é que as fibras do músculo oblíquo interno do abdômen são contínuas com as fibras do músculo cremaster, tá? A mesma fibra. A face espermática interna tem origem na aponeurose do músculo transverso do abdômen. Então, músculo oblíquo externo do abdômen dá origem à face espermática externa.
O oblíquo interno do abdômen dá origem à fáscia cremastérica. O músculo transverso do abdômen dá origem à face espermática interna. E o peritônio vai dar origem à lâmina parietal da túnica vaginal e à lâmina visceral da túnica vaginal. Lembrem-se que a lâmina parietal fica grudada nesta parede aqui. Então, é o seguinte, gente. Esta fáscia e esta lâmina estão todas juntas. Macroscopicamente, a gente não consegue separá-las, tá? Aí vem um espaço, que é a cavidade do processo vaginal, e logo em seguida vem a lâmina visceral da túnica vaginal, que reveste os testículos e os epidídimos. Fica bem grudadinho no órgão, por isso é chamado de visceral. Em contato direto com o parênquima testicular, logo abaixo da lâmina visceral, vem a túnica albugínea, que daí não reveste epidídimo, reveste apenas testículo, tá? Então, tem uma imagem aqui para a gente entender todas estas camadas. Então, vamos lá, observem aqui. Deixa eu só colocar a seta aqui, gente, porque ela fica sumindo. Então, observem aqui. Primeiro, a gente tem a pele. Lembrem-se, cheia de glândulas sudoríparas, com quantidade de pelos variável. Túnica dartos, que é essa que fez aqui esse desenho cheio de ondinha. Lembrem-se que ela está envolvida no processo de termorregulação testicular por meio do seu enrugamento. Logo em seguida vem face espermática externa, que é essa daqui. Podia estar pintado de cor diferente, né? Face espermática externa. Aí vem a fáscia cremastérica, que é essa branquinha aqui, essa pontilhada. Aí o músculo cremaster, olha aqui, tá vendo? Olha o músculo oblíquo interno do abdômen. Esse é o oblíquo externo, esse é o oblíquo interno. Tá vendo que o oblíquo interno tem fibras contínuas, ó? Tá? Não, o oblíquo externo, perdão, não tá aqui não, né? Só tá o oblíquo interno. Ah, tá aqui, ó. Oblíquo externo, oblíquo interno, né? Muito bem. Então, aqui é o músculo oblíquo interno. Então, vejam, esse daqui é o músculo cremaster, que também está envolvido no processo de termorregulação testicular, porque ele aproxima ou distancia o testículo da parede abdominal. Logo em seguida, vem a face espermática interna, que é resultante da aponeurose do músculo transverso do abdômen. E aí, grudadinho nela, essa laminazinha aqui é a lâmina parietal da túnica vaginal. Esse espaço em azul é a cavidade do processo vaginal, aquele espaço que fica entre as duas lâminas do peritônio, tá vendo? Grudadinho no testículo, lâmina visceral da túnica vaginal. E logo em seguida vem a túnica albugínea, que aqui não tá com setinha, mas tem que lembrar que a túnica albugínea reveste só o testículo. Já a lâmina visceral da túnica vaginal, essa branquinha aqui, reveste testículo e também epidídimo, certo? Muito bem. Bom, aqui o ligamento da cauda do epidídimo. E aqui o mesórquio, que é aquele conjunto de ligamentos que envolve todo o funículo espermático que eu falei para vocês. Muito bem. Então, pessoal, olha só, aqui mais uma vez mostrando o funículo espermático que a gente viu na aula passada, com a artéria testicular e o plexo pampiniforme, nervos e vasos linfáticos, né, o funículo espermático aqui, atravessando o canal inguinal. Então, na hora de realizar a orquiectomia, que é a castração de macho, você vai ligar os vasos sanguíneos, a artéria testicular, plexo pampiniforme e também o ducto deferente, que tá aqui, né, e aí você vai romper todo o funículo espermático. O que você está rompendo no funículo espermático? Você está rompendo o músculo cremaster, você está rompendo o ducto deferente, os vasos sanguíneos, nervos e vasos linfáticos, ok? Aqui novamente, essa eu pintei, gente, para vocês. Aqui novamente as camadas, ó. Então, a pele em bege aqui, a túnica dartos em laranja. Aí vem a face espermática externa, resultante do músculo oblíquo externo do abdômen. Vem a fáscia cremastérica, resultante do músculo oblíquo interno do abdômen, com o músculo cremaster. Depois, a fáscia espermática interna, resultante da aponeurose do músculo transverso do abdômen. Grudadinho no testículo, e também a lâmina parietal da túnica vaginal, que aqui não deu para pintar de outra cor, né? Muito bem.
Aqui, grudadinho no testículo, lâmina visceral da túnica vaginal e logo abaixo dela, túnica albugínea. E aí vem o parênquima do testículo. Muito bem, pessoal. Agora nós vamos entrar nas glândulas genitais acessórias, que são as glândulas responsáveis pela produção do líquido seminal. É o líquido que vai servir como veículo e também como substrato para os espermatozoides. Então, eles vão estimular a motilidade dos espermatozoides, conferindo energia a esses espermatozoides. E vão favorecer o metabolismo do espermatozoide, tá? O volume e o número de espermatozoides, o volume de sêmen e o número de espermatozoides variam de acordo com a espécie. Mas cuidado com, às vezes a gente faz umas relações que não estão corretas, né? A gente pode associar de repente o volume de sêmen com o maior número de espermatozoides, um grande volume de sêmen com o maior número de espermatozoides. Não é bem assim, tá? A concentração varia de espécie para espécie. Então, observem, por exemplo, que em questão de volume, os suínos produzem um volume maior de sêmen comparado às outras espécies. 200 a 250 ml, é quase um copo, né, de sêmen. Porém, a concentração, né, o número de espermatozoides aqui, vai acabar sendo diluído, a concentração vai ser mais baixa, ok? Já os bovinos produzem um volume pequeno de sêmen, porém, com um número bem grande aí de espermatozoide, portanto, a concentração é bem maior, tá? Muito bem. Então, vamos lá. Quais são as glândulas genitais acessórias? Nós já falamos que na chegada do ducto deferente, esse daqui é o ducto deferente, essa dilatação é a ampola do ducto deferente e dentro dela tem as glândulas ampulares. Eu não coloquei elas de novo aqui, mas lembrem-se que os suínos não possuem, as outras espécies possuem. Agora nós vamos falar de glândulas que são macroscópicas. Então, nós temos as glândulas vesiculares, que são pares, então tem uma para cada lado. Elas ficam localizadas, posicionadas lateralmente ao colo da bexiga. Então, lembra que essa é a bexiga, que a gente estudou na aula de sistema urinário, aqui é o ureter, tá? Esse aqui é o ureter, esse aqui é ducto deferente. Então, aqui a bexiga tem ápice, corpo e colo. A cada lado do colo, nós observamos as glândulas vesiculares, também chamadas de vesícula seminal, tá? Muito bem. Essas glândulas, então, elas estão localizadas aqui ao lado do colo da bexiga e elas vão se abrir junto com o ducto deferente nos ósseos ejaculatórios dentro da uretra pélvica, tá? Então, lembra que aqui dentro tem a uretra pélvica. A uretra pélvica tem uma porção envolvida pela próstata, que é essa glândula aqui, e uma porção envolvida pelo músculo uretral. Então, dentro da porção envolvida pela próstata, tem 2 buraquinhos, um de cada lado, chamados de ósseos ejaculatórios. O que chegam nos ósseos ejaculatórios? O ducto deferente e a glândula vesicular. Eu vou mostrar uma imagem para vocês, tá? Carnívoros não tem essa glândula vesicular aqui, não tem, nem cão nem gato, tá bom? Então, outras particularidades, vamos lá. Nos suínos e no ruminante, ela é toda lobulada, desse jeito que tá aqui. Isso daqui, por exemplo, é de um ruminante. Já nos equinos, ela é bem lisinha e tem formato de pera, vou mostrar para vocês. E dentro dela tem uma cavidade. Então, eu escrevi aqui, ó, a superfície é lisa, tem formato de pera, ela é bem grande e tem uma cavidade dentro bem ampla, tá? Carnívoros não possuem. Uma outra particularidade é que em suínos existe uma abertura separada para o ducto deferente e uma para as glândulas vesiculares. Não formam, o ósseo ejaculatório não é comum ao ducto deferente e à glândula vesicular. A próxima glândula, eu vou mostrar para vocês imagens de todas as espécies, tá? Só quero fazer um geral primeiro das glândulas. A próxima glândula é a próstata. A próstata é ímpar, ou seja, só tem uma, não tem uma para cada lado. Ela é ímpar. Ela pode apresentar um corpo, que é o caso desse exemplo aqui, do campo, tá? Essa é a imagem de cão. Então, ela pode apresentar um corpo e ela também pode apresentar a porção disseminada, que fica espalhada por entre as fibras do músculo uretral.
Então, a gente não consegue ver macroscopicamente. Só se eu fizer um corte histológico aqui, aí eu vou ver lá no microscópio, eu vou ver glândula espalhada por meio das fibras do músculo, tá bom? E aí, essa distribuição em corpo e porção disseminada varia de acordo com a espécie. Então, como que é a distribuição? Equinos e carnívoros só têm o corpo, como é o caso desse cão aqui, por exemplo, tá? Só tem corpo, não tem porção disseminada. Bovinos e suínos têm corpo e porção disseminada. E o pequeno ruminante não tem corpo, ele só tem porção disseminada. Então, quando a gente pega o aparelho genital de um pequeno ruminante, a gente olha e a primeira impressão é de que não tem próstata, porque você não vê essa glândula grandona assim. Só que ele tem a próstata, fica espalhada nas fibras do músculo uretral, tá? Então, percebam que todas as espécies possuem próstata, só que a distribuição delas é diferente. Então, de novo, equinos e carnívoros, só corpo. Pequeno ruminante, só porção disseminada. Bovinos e suínos, corpo e porção disseminada. No carnívoro e no equino, a próstata apresenta uma depressão no plano mediano, formando 2 lobos, tá vendo? E aí, no meio, a depressão nos carnívoros é chamada de sulco, enquanto que nos equinos, como é mais ampla essa depressão, é chamada de istmo. Vou mostrar uma foto. Nos carnívoros, principalmente no cão, né? Porque no gato não vai dar para realizar a palpação, mas no cão, a gente consegue realizar a palpação retal da próstata. E aí é importante você conseguir sentir com o dedo, olha, esta depressão, o sulco da próstata. Se você não sentir esse sulco, se você sentir essa região toda abaulada, sem essa depressão assim, é porque a próstata está aumentada de tamanho. E aí, causas de aumento de próstata são inúmeras. Pode ser uma inflamação, pode ser uma neoplasia, pode ser um cisto. Aí você vai precisar de outros exames para definir o que é, tá bom? Muito bem. Então, de novo, carnívoros e equinos apresentam 2 lobos e no meio tem um sulco, no caso dos carnívoros, e um istmo, no caso dos equinos. Onde que a próstata se abre? Onde ela joga sua secreção? Dentro da uretra prostática. A uretra que passa dentro dela tem vários buraquinhos, que são os ductos excretores da próstata. E as últimas glândulas são pares também, chamadas de glândulas bulbo-uretrais. Elas ficam localizadas na transição entre uretra pélvica e uretra peniana. Esse daqui é o aparelho genital de um gato, tá? Então, eu estou vendo aqui, ó, ducto deferente chegando aqui. Esta é a próstata. Aqui é a uretra envolvida pelo músculo uretral. Aqui são as glândulas bulbo-uretrais. Esse daqui é o pênis. Isso daqui faz parte da raiz do pênis que a gente vai estudar na próxima aula, tá? Muito bem. As glândulas bulbo-uretrais estão ausentes nos cães. Cães não têm glândulas bulbo-uretrais, tá? Vamos falar aqui da diferenciação de espécie, então. Os suínos são os que apresentam maior glândula bulbo-uretral. Elas são muito grandes, elas são alongadas e muito desenvolvidas. Nos equinos, elas possuem um tamanho médio. Ruminantes, elas são pequenas. Nos gatos, elas são vestigiais e nos cães, elas estão ausentes. Onde que elas desembocam? No caso dos equinos e dos gatos, elas desembocam na uretra pélvica. Vai ter uma foto para vocês verem onde elas desembocam. No caso de ruminantes e suínos, elas desembocam na uretra peniana, tá? Como elas ficam localizadas bem na transição, o ducto pode se abrir na uretra pélvica ou na uretra peniana. Então, equino e gato na uretra pélvica. Suíno e ruminante, uretra peniana. Bom, então vamos ver aqui as glândulas das diferentes espécies. Esse daqui é o aparelho genital de um equino. Observem aqui, o 14 é o ducto deferente, com 13 é a ampola do ducto deferente. O 15 aqui é a ureter, tá? Tá indo lá para a bexiga. Muito bem, então ducto deferente, ampola do ducto deferente. Essa 17 são as glândulas vesiculares. Lembra que eu falei que elas são lisas, piriformes e com uma cavidade dentro. Essa daqui é a próstata, que tem 2 lobos,
Então, o 18 é o lobo da próstata, no caso, isso daqui é o lobo esquerdo. Ah, não falei, gente, isso é uma vista ventral. Vocês estão vendo dentro da cavidade pélvica. Então, voltando. Lobos da próstata e no meio aqui essa depressão, como é um equino, é o istmo da próstata. Aqui o 20 é o músculo uretral, então a uretra pélvica vai passar aqui dentro. E aqui são as glândulas bulburetrais, cobertas aqui por uma musculatura, tá? Isso daqui já é a raiz do pênis. Então, na foto, né, a mesma coisa do anterior, só que o anterior era esquema. Essa grandona aqui, com formato piriforme lisinha, são as glândulas vesiculares ou vesícula seminal. Aqui ela foi rebatida para cá, para a gente conseguir ver a ampola do ducto deferente aqui, ó. Então, o ducto deferente está chegando aqui, está embaixo dela. Então, aqui a gente rebateu, e aí eu estou vendo aqui a ampola do ducto deferente. Isso tudo é a próstata, ó, com 2 lobos e um istmo. Tá? Aqui é o músculo uretral e essas daqui são as glândulas bulburetrais, elas estão cobertas por musculatura. Isso daqui é a raiz do pênis, tá? Isso daqui para baixo aqui é a raiz do pênis. De novo de equino, ductos deferentes, ampola do ducto deferente, glândulas vesiculares com formato piriforme e lisas. Esta é a próstata, que tem o istmo aqui no meio. E aqui o músculo uretral, e aqui as glândulas bulburetrais. Se a gente fizer um corte aqui na uretra pélvica, na face ventral, como eu já tinha mostrado para vocês no slide da outra aula, essa é a foto do vídeo que eu falei da nossa aula. Nós vamos observar isso aqui, ó. A próstata, que é essa glândula, tá nesta região aqui, só que ela tá dorsal, ela tá ali atrás. Esse corte foi feito na vista ventral, aqui por baixo. Então, a próstata fica aqui, ó, tá? Então, dentro da próstata, a próstata fica mais ou menos aqui assim. Essa é a uretra prostática. Aqui é a uretra envolvida pelo músculo uretral. Aqui. Então, dentro da uretra prostática, eu observo esta elevação, que é chamada de colículo seminal. Colículo seminal. A cada lado do colículo, essa abertura e essa abertura são os ósseos ejaculatórios. Então, aqui chega quem? Quem que chega aqui? O ducto deferente e a glândula vesicular. Eles chegam juntos nos ósseos ejaculatórios, um de cada lado. E esse monte de buraquinho que tem aqui assim, tem mais aqui assim, ó, tá? São os ductos excretores da próstata. Então, observem, aqui vai chegar espermatozoide por meio do ducto deferente e também o líquido que ajuda a formar o sêmen resultante da secreção das glândulas vesiculares. Chegam aqui. E aqui chega o líquido resultante da produção da próstata, ok? Aqui está mostrando as glândulas vesiculares de um ruminante, percebam que ela é lobulada. Aqui está mostrando a próstata do ruminante, como é um bovino, ele tem corpo, que é essa parte pequenininha, e porção disseminada nas fibras do músculo uretral. Percebam que quando o animal tem corpo e porção disseminada, o corpo é menor, né? Bem menor do que no caso do animal que só tem corpo de próstata, como foi o caso aqui do equino. Aqui é a comparação de um suíno castrado e de um suíno inteiro. Esta imagem é de um suíno inteiro também, tá? Igual esse daqui. Então, observem que no animal castrado, as glândulas vesiculares são pequenas, ó, as bulburetrais também. Então, ó, vamos lá. Suíno. Glândulas vesiculares lobuladas, bem desenvolvidas, se o animal não for castrado. Próstata, que tem corpo e porção disseminada. Então, o corpo é pequeno, porque ele também vai ter porção disseminada aqui no músculo uretral. E glândulas bulburetrais, que são as maiores dentre todas as espécies. Elas são bem alongadas, tá vendo? Ó, tudo isso, olha o tamanhão delas aqui, ó. Tudo isso aqui são as glândulas bulburetrais. Por que que no suíno castrado as glândulas não se desenvolvem tanto? Porque não há o estímulo da testosterona. Tá? No animal inteiro, elas crescem muito de tamanho.
Aqui de um cão, aqui um gato. O cão é o mais fácil porque ele só tem próstata. Ele não tem mais nenhuma glândula. Não tem as glândulas vesiculares nem as bulburetrais. Ah, ele tem as glândulas ampulares na ampola do ducto deferente. Tem, tá? E tem a próstata. A próstata tem 2 lobos e um sulco que deve ser palpável e ele deve estar presente quando o animal está saudável, né? Esse daqui é de um gato. O gato tem próstata, só corpo, não tem porção disseminada, e glândulas bulburetrais. Então, nem cão nem gato tem glândulas vesiculares. Os dois têm só corpo de próstata e o cão não tem bulburetrais, mas o gato tem. Aqui é um comparativo para vocês verem aí as glândulas, ó. Então, em laranja estão as glândulas ampulares, né, porque está sendo representada a ampola do ducto deferente. Percebam que só o suíno não tem, os outros todos têm. Em amarelo, as glândulas vesiculares, no equino lisa e piriforme, no ruminante e no suíno lobuladas. Carnívoros não tem. Próstata em verde aqui, bem grande no equino, porque só tem corpo. Então, tem 2 lobos e um istmo. Bem grande também nos carnívoros. No cão, 2 lobos e um sulco. É só corpo, né? Carnívoro, só corpo, não tem porção disseminada. No bovino e no suíno, tem corpo e tem porção disseminada. Por isso que o corpo é menor. Infelizmente, não tem uma imagem de pequeno ruminante. Se tivesse uma imagem de pequeno ruminante, seria muito parecido com o do bovino, exceto por não apresentar corpo de próstata. Ampola seria igual, glândula vesicular seria igual, tá? E, por fim, as glândulas bulburetrais, que são muito desenvolvidas no suíno, são médias no equino, pequenas no ruminante e vestigiais no gato. E cão não tem. Bom, a uretra, como eu falei para vocês no começo da aula, é um órgão incomum ao sistema urinário, que a gente estudou, né, já, quanto também ao sistema genital masculino. Por quê? Porque no sistema urinário ela vai conduzir urina, mas para o sistema genital masculino ela vai transportar o sêmen até o aparelho genital da fêmea, tá? Então, é um órgão que tem aí uma função tanto no sistema urinário quanto no sistema genital masculino. A uretra do macho é dividido em parte pélvica e parte peniana. Então, a uretra pélvica e uretra peniana. A uretra pélvica, por sua vez, é subdividida em uretra prostática, que é aquela envolvida pela próstata, e uretra envolvida pelo músculo uretral. Dentro da uretra prostática, nós observamos aquela elevação que eu mostrei na foto para vocês, que é o colículo seminal. A cada lado desse colículo se abrem os ossos ejaculatórios. Quem que desemboca nos ossos ejaculatórios? Ducto deferente e glândulas vesiculares. A gente não pode esquecer disso. Ducto deferente e glândula vesicular, um de cada lado, né? Quer dizer, um de cada lado não. Os dois juntos em cada lado, ok? Além disso, também tem os ductos excretores da próstata, porque aqui recebe a secreção da glândula vesicular, aqui recebe a secreção da próstata. A parte da uretra envolvida pelo músculo uretral é importante porque esse músculo é um músculo estriado esquelético, então ele tem um controle voluntário. Por isso, essa parte da uretra tem um importante papel aí, né? Esse músculo tem um importante papel no controle voluntário da micção e da ejaculação. Dentro dessa parte da uretra, em equinos e gatos, se abrem as glândulas bulburetrais. Lembrem-se que essas glândulas ficam na transição da uretra pélvica para a uretra peniana. Então, em equinos e gatos, essas glândulas se abrem na uretra pélvica, mas em ruminantes e suínos, elas se abrem na uretra peniana, tá? Então, vou mostrar para vocês aqui, ó. Então, aqui um esqueminha geral de um equino. Aqui eu estou vendo a uretra pélvica, ó. Aí tem a parte envolvida pela próstata, que é essa verde. Então, aqui é a uretra prostática.
e uma parte envolvida pelo músculo uretral, que seria esse aqui, tá? Que aqui não colocou nome. Então, tudo isso uretra pélvica, com parte prostática e parte envolvida pelo músculo uretral. Aí, percebam que, como isso é de equino, a glândula bulbo-uretral se abre na uretra pélvica, tá vendo? Tá. Depois vem a uretra peniana, que vai se abrir no ósseo uretral externo, na extremidade do pênis. Agora vamos ver foto, ó. Essa foto é a mesma que eu mostrei para vocês aquela hora, é a uretra prostática, envolvida pela próstata. Ela apresenta o colículo seminal com os dois ósseos ejaculatórios. Quem que chega aqui mesmo? Ducto deferente e glândula vesicular, tá? De cada lado. Então, ducto deferente e glândula vesicular de cá, ducto deferente e glândula vesicular de cá. Gente, isso acontece em equinos e ruminantes, porque em suínos a abertura é separada e carnívoros não têm glândula vesicular. Então, quem que chega no ósseo ejaculatório de carnívoros? Só o ducto deferente. Estes buraquinhos aqui são os ductos excretores da próstata, que se abrem também na uretra prostática. Continuando aqui, ó, esta é a uretra envolvida pelo músculo uretral. Esse é meu dedo. Eu tô segurando aqui o músculo uretral aberto, tá vendo? Ó, isso aqui é o músculo uretral. Estas duas aberturas aqui, ó, é a desembocação, né? As desembocaduras das glândulas bulbo-uretrais. Então, aqui chegam as glândulas bulbo-uretrais. E aqui está sendo mostrado a uretra peniana. Então, ó, tudo isso é uretra pélvica, dividida em uretra prostática e uretra envolvida pelo músculo uretral. As glândulas genitais acessórias chegam, as vesiculares chegam no ósseo ejaculatório, a próstata chega nos ductos excretores da próstata, ambos na uretra prostática. E as bulbo-uretrais chegam na uretra envolvida pelo músculo uretral, em equinos e gatos. Em suínos e ruminantes, as glândulas bulbo-uretrais vão desembocar no comecinho da uretra peniana, tá? Então, isso daqui é o corte de um pênis de equino, tudo isso daqui é de equino, tá? Esse daqui é o corte do pênis de um equino. Depois, na próxima aula, a gente vai estudar corpo cavernoso e corpo esponjoso. A uretra corre dentro do corpo esponjoso do pênis. Muito bem. Então, na próxima aula, nós vamos falar sobre pênis e prepúcio. Muito obrigada pela presença e até a próxima.